Olá, bem-vindos à segunda aula de Direito Penal. E aí, como é que vocês estão? Já revisaram o assunto de ontem? Hein? Responderam as questões de hoje? Se sim, então vamos lá. Vamos para a segunda aula. Hoje o assunto é Lei Penal no Tempo. Imaginem a seguinte situação. Existe uma lei, vamos chamar ela de Lei 1, que trata sobre um assunto X, certo? E aí vai surgir uma Lei 2, que também vai tratar sobre o assunto X. Ou seja, uma lei nova. E aí vai começar a surgir um conflito entre essas duas, certo? Nós vamos aprender hoje como solucionar esses conflitos. Via de regra, se surgir uma lei nova, vai ser aplicada a lei penal que está vigente no tempo em que a conduta é realizada. Se for realizada no momento da Lei 1, será aplicada a Lei 1. Se a conduta foi praticada no momento da Lei 2, será aplicada a Lei 2. Mas vamos lá. Bom, a primeira situação vai ser a abolitio criminis, prevista no artigo 2º do Código Penal. Diz o seguinte, que a lei posterior ela vai descriminalizar fatos que eram considerados criminosos na lei anterior. Por exemplo, a Lei 1 falava que a conduta X era crime. E a Lei 2 vai dizer que essa mesma conduta não é mais crime. Ou seja, vai revogar uma conduta que anteriormente era um crime, certo? Vai descriminalizar. Um bom exemplo disso é o crime de sedução, que antes da lei foi revogado pela Lei 11.606 de 2005. Ou seja, anteriormente a essa lei era considerado crime, mas a partir do momento em que surge essa lei, ele não é mais um crime. E aí eu pergunto para vocês, com a revogação da lei anterior, o que acontece com os efeitos penais da sentença condenatória? Os efeitos cessam, param de atingir, certo? De existir todos os efeitos, inclusive quanto aos maus antecedentes e à reincidência. A abolitio criminis é uma causa de extinção da punibilidade, ok? Vamos para os próximos. Bom, gente, a segunda situação é a novatio legis in melius, prevista no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que diz o seguinte, que a lei posterior que possui um tratamento, a lei posterior ela vai possuir um tratamento mais favorável do que a anterior. E nesse caso, quando a lei posterior ela for mais benéfica, ela pode retroagir e atingir um fato passado. Por exemplo, imaginem que a lei 1 tratava que uma conduta X era punível com a pena de 10 anos. E vem a Lei 2 e diz que essa mesma conduta tem agora a pena de 5 anos. Então, essa lei posterior ela pode retroagir e atingir um indivíduo que já estava sendo punido anteriormente por essa conduta, mas com a Lei 1, certo? Ou seja, a Lei 2 ela volta no tempo e vai beneficiar o réu que já está sendo punido com a lei anterior. E quem fala isso é a súmula 611 do STF. A terceira situação é a novatio legis incriminadora, que diz o seguinte, que a lei posterior ela vai fazer com que determinada conduta que antes não era considerada crime passe a ser considerada agora. Por exemplo, como eu falei no princípio da anterioridade, na videoaula passada, que era o artigo 216b, que é o registro não autorizado do ato sexual, certo? Anteriormente, a 2018 não era considerado crime, e em 2018 foi introduzido esse crime na nossa legislação, ok? A quarta situação é a novatio legis in melius. A lei posterior ela vai possuir melius não, desculpa, perdão, in pejus, que é quando a lei posterior vai possuir um tratamento mais severo que a lei anterior. Nesse caso, a lei posterior ela não pode retroagir, porque ela não é mais benéfica, ela vai prejudicar o réu.
E aí, ou seja, a norma revogada, ela vai continuar gerando efeitos. Mas como assim, Júlia? A Lei 1 falava que a pena era de 5 anos, a Lei 2 falou que era de 10, mas a conduta foi praticada durante a vigência da Lei 1. Surgiu a Lei 2, mesmo assim a pessoa ainda não foi julgada, mas quando ela for julgada, ela vai ter que ser julgada pela Lei 1, porque a prática da conduta foi naquele momento da Lei 1 e a Lei 2 tem uma norma mais severa. Ah, Júlia, se a norma da Lei 2 fosse mais benéfica, ele ia poder ser julgado pela Lei 2, porque aí a gente ia atuar na novatio legis in melius, ok? Mas por ser prejudicial, a lei não pode retroagir para atingir esse réu, certo? Esse indivíduo. Próximo slide. Quinta, combinação de leis. O juiz ele pegaria pontos favoráveis de duas ou mais leis e transformaria em uma outra lei. E combinaria, né? Combinariam esses pontos favoráveis transformando em uma outra lei. Mas, segundo a doutrina e a jurisprudência, não é possível fazer isso, certo, gente? Então, se cair na prova do concurso, pode a combinação de leis? Não, não pode. Sexta situação, leis penais temporárias e excepcionais. As leis temporárias são aquelas que já nascem com o seu tempo, seu prazo determinado. Já tem o início e o fim determinado. E as leis excepcionais são aquelas que vão ter a sua vigência durante uma situação emergencial, como no caso de guerra ou calamidade pública. Vamos dizer assim, que estava em vigência uma lei excepcional por conta da Covid, certo? Que falava que determinado fato era crime. Passou o tempo da Covid, a lei excepcional cessou, mas foi naquele momento João tinha praticado essa conduta que estava na lei excepcional. Mesmo passado o tempo da situação emergencial, essa lei ela vai continuar gerando seus efeitos. Ou seja, João ainda vai poder ser punido por aquela conduta praticada anteriormente, com base nessa lei excepcional. Tanto a lei temporária quanto a lei excepcional possuem esse caráter de ultratividade, ou seja, elas continuam gerando os efeitos para aqueles fatos praticados durante a sua vigência. Aí vem o questionamento. Essas leis, tanto a temporária quanto a excepcional, elas precisam ser revogadas? E aí, o que vocês acham? Elas precisam de outra lei que venha e revogue elas? Não, não precisam, porque é como o próprio conceito delas informa. A temporária, ela vem com prazo determinado. E a excepcional, ela vai estar em vigência durante a situação emergencial. Acabou a situação de emergência ou acabou o prazo, elas param automaticamente de ter a sua vigência. Ou seja, não precisa de uma norma posterior para revogá-las. Vamos para o próximo. Bom, gente, chegando ao fim dessa aula, que foi muito rápida, por sinal. Eu achei que ia demorar mais, mas é assim mesmo. Vamos ao último tópico, que é o tempo do crime previsto no artigo 4º do Código Penal, que diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Existem duas teorias: a teoria da atividade e a teoria do resultado. A teoria da atividade diz que o crime ocorre no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento em que a conduta é praticada. E a teoria do resultado diz que o momento do crime é no momento em que o resultado é perpetuado. Ou seja, imagine a seguinte situação, que João, com a intenção de matar, desferiu 3 facadas na barriga de Fernando. Só que Fernando... vamos dizer que sim, que João tinha 17 anos e 28 dias. E Fernando veio a óbito 5 dias depois, quando o João já teria 18 anos, certo? João vai responder pelo ECA, quando ele ainda era menor, ou vai responder pelo CP? Seria adotada qual teoria? A teoria da atividade ou a teoria do resultado? Como o próprio artigo 4º diz, vai ser a
teoria da atividade. O momento em que foi efetuada a ação ou omissão, ou seja, quando a conduta foi praticada. A súmula 711 do STF fala que a lei penal posterior, ainda que mais grave, vai ser aplicada ao crime continuado ou permanente se a vigência dessa lei posterior é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Imagine o seguinte caso: uma extorsão mediante sequestro. Ela estava na Lei 1, certo? Que previa que a pena era de 8 anos. E aí, ainda durante o sequestro, deixa eu desenhar aqui para vocês. Era para ser uma linha, gente. Foi sequestrado aqui no dia 5/1. A pessoa foi sequestrada, certo? E existia a Lei 1 aqui. E aí, no dia 20/1, vai surgir uma lei nova, a Lei 2, que vai aumentar a pena desse crime. E só que no dia 3 de fevereiro é que cessa a permanência do crime. E aí, por qual lei é que os sequestradores vão responder? Sequestrador ou sequestradores, que eu não falei, né? Eles vão responder pela Lei 1, no momento em que a ação, ou seja, o sequestro, no momento em que eles praticaram a conduta, ou vão responder pela Lei 2. O que é que vocês acham? Como a própria súmula fala, gente, eles vão responder pela Lei 2. Porque no momento em que cessou a permanência, já existia a Lei 2, certo? É isso. Terminamos a segunda aula, que ficou muito curta, mas espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail ou podem mandar uma mensagem também, vocês têm meu número. E é isso, gente. Até a próxima.